Olá, começa agora mais um programa TV Secor, primeiro TV Secor de 2016, chegando até você através do site do Secor, www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora CaboNet, chegando aí para toda a região através da RGO. E para conversar aqui conosco nesse primeiro programa do ano, fazer aí um pouco de balanço de 2015, um pouco de previsões para 2016, no mundo do trabalho, dos trabalhadores, no mundo sindical, nós temos a participação do coordenador da CUT Osasco, o Valdir Fernandes, o Tafarel. Olá, Tafarel, tudo bem? Oi, Jefferson, obrigado mais uma vez pelo convite, estamos à disposição de vocês aí. Nós é que agradecemos. O Tafarel, que está de férias, interrompeu aí o descanso dele nesse início de ano, tirando férias. Eu lembro que o Tafarel não tira férias há muito tempo, mas assim mesmo ele fez uma interrupção, voltou para cá para conversar conosco e para falar aí de temas que estão no dia a dia do trabalhador e vão se tornar cada vez mais importantes em 2016. Tafarel, nós começamos o ano com várias polêmicas aí, né? Terminamos o ano passado com o governo do estado tentando uma reorganização do ensino, esse início de ano com reajuste de passagens, a CUT participando de tudo isso. Como é que você viu o desfecho de 2015 e essas manifestações agora no início do ano? Bom, primeiro que foi um ano atípico 2015, né? Começamos com toda essa turbulência na política, essa questão da retirada de direitos, né, dos trabalhadores, as duas medidas provisórias 664 e 665, que mexeu muito com o trabalhador. Logo em seguida veio a questão, né, de todo o processo da Lava Jato, enfim, na questão política, tumultuou muito o cenário. E aí encerramos 2015 com o presidente da Câmara autorizando a abertura do processo de impeachment, sendo que não tem uma base legal para se fazer esse processo de impeachment. E toda essa discussão, né, no ano de 2015 tivemos aí também a proposta de retirada de direitos dos trabalhadores, como um projeto de lei da terceirização, enfim, muita coisa aconteceu. 2015 eu tenho dito para as pessoas, Jefferson, que é o ano que vai ficar marcado na história. E vocês aqui da TV Secor, inclusive fiz questão de vir porque é uma oportunidade que o trabalhador tem, né, de ouvir as lideranças do que eles pensam da vida política, da vida sindical. E principalmente nós sempre tivemos na defesa dos trabalhadores, e agora mais do que nunca, né? Esse ano de 2016 começa tumultuado, porque além da inflação que bateu a casa dos 2 dígitos, houve aumento das passagens de ônibus, que vai afetar ainda mais a inflação, e houve também manifestação dos estudantes no dia 9, lá na Praça da República, pedindo para que não haja esse aumento. E esse aumento tem uma lógica. Eu participei em 2013 das manifestações, e a principal bandeira de luta naquele momento era para que as empresas abrissem as planilhas, né, das empresas. Por que tem que reajustar? Aumentou o diesel, tem um gasto maior de pneu, não tem? Então tem que dizer o porquê disso daí. E desde 2013, nenhum prefeito, nenhuma empresa se propôs a abrir as planilhas dos gastos do ônibus. E a CUT, como sempre, na defesa do trabalhador, ela vai para as ruas, como fomos agora no dia 9, teve representantes da CUT presente lá na Praça da República. Existe essa cobrança realmente da sociedade no sentido da transparência, né? Até na região, os telespectadores que estão nos acompanhando aí, que me corrijam se estiver equivocado, mas a maioria das prefeituras da região não tem, inclusive, subsídio, a tarifa não interfere nas finanças públicas, né? Então seria uma medida de boa vontade, né, das prefeituras, junto com as empresas da região, abrirem realmente suas planilhas. Isso ia evitar uma série de desgastes desnecessários aí para os prefeitos da região. Agora, a questão da reorganização de ensino, eu sei que a CUT participou, apoiou escolas em Osasco e na região, ela não está totalmente superada também, né, Tafarel? Não, porque esse decreto foi suspenso pelo governador de São Paulo. Tudo começou numa proposta, né, num decreto que o governador autorizou para reorganizar o sistema público de ensino. Não ouviu a população, não ouviu os estudantes, não dialogou com a POSP, enfim, foi uma boa vontade do próprio governo do estado. E a sociedade percebeu. O aluno que estudava perto de tua casa teria que andar no mínimo 1,5 km para chegar até outra escola. Ia mexer com toda a localidade, né? Então, os estudantes, que é uma coisa boa que aconteceu, a mesma coisa de 2013, quando os estudantes foram para a rua reivindicar o não aumento das passagens de ônibus, eles foram às ruas agora dizer que não querem a reorganização do ensino.
E o governador teve que voltar atrás, porque no final do ano, Jefferson, segundo dados da POSP, que é um sindicato da CUT, 205 escolas foram ocupadas. Na região, Osasco teve ocupação, Barueri teve ocupação, Taboão da Serra teve ocupação, Itapecerica e Jandira, né? E assim a CUT foi na defesa desses estudantes, porque nós acreditamos que o ensino público tem que ser de qualidade, tem que ser prestativo à sociedade, né? E hoje você vê que as escolas públicas não têm aquele know-how que tínhamos no nosso tempo. Eu fui estudante de escola pública, hoje a escola realmente não condiz com aquilo. Mas não é o problema da escola, é o problema de gestão por parte do governo do Estado de São Paulo. Lembrando a todos que o governador demitiu os professores da categoria O, e com essa reorganização, muitos professores estariam demitidos. A CUT deu apoio aqui em Osasco, né? Em Barueri também, nós subsidiamos as ocupações em Barueri, e onde nós pudéssemos dar o apoio político, foi dado na região inteira. E foi um momento muito ruim, o governador voltou, não está superado, esse decreto pode ser suspenso a qualquer momento. Há alguns rumores dizendo que esse processo volta em julho de 2016, porque é uma época de férias, é uma época após julho, né, Jefferson? Esse é um ano eleitoral, né? Sim, teremos eleições para prefeito e vereadores. A perspectiva é de que o governador emita esse novo decreto em julho, que é férias escolares, férias dos professores, e logo em seguida a sociedade toda vai debater as eleições para prefeito e vereadores. Então nós temos que ficar atentos e espertos com isso. Eu pedi na intervenção anterior, eu falei para os telespectadores avisarem se tivesse algum equívoco, e você pode fazer isso através do WhatsApp, viu? É um 958-93-5075, fala conosco aqui ao vivo através de mensagem do WhatsApp. Você pode usar também o site da TV Osasco, tvosasco.com.br, ali na página inicial já tem o campo para você deixar a sua mensagem, mandar a sua mensagem aqui ao vivo para a gente. Agora, Tafarel, é importante frisar esse apoio da CUT aos estudantes, várias entidades participaram, né, e procuraram colaborar com os estudantes, mas foi de fato uma organização deles, né? Foi a turma, a estudantada que ocupou as escolas por iniciativa própria, com apoio dos pais, às vezes nem tanto apoio, assim, os pais iam na porta pedir para os filhos deixarem as escolas, e aí algumas entidades, entre elas a CUT, a própria POSP, alguns coletivos participaram no intuito de colaborar e dar suporte, mas não interferir na manifestação dos estudantes, que foi neste momento, naquele primeiro momento, uma vitória estrondosa diante da força política e econômica do governo do Estado, né? Sem dúvida. Os estudantes deram, de novo, um exemplo para nós, né? De que é importante você ocupar, é importante você dialogar, coisa que o governador do Estado não vinha fazendo. E eu me lembro muito bem de uma imagem lá da Caetano de Campos, que foi a primeira escola ocupada, onde eu vi um pai de aluno subindo, né, na televisão, subindo na grade, chamando o filho para fora. E o filho falou, não vou sair. E a Caetano de Campos foi a última escola a ser desocupada agora. E isso demonstra, Jefferson, que os estudantes eles não estão soltos, eles estão pensando, eles estão refletindo, eles sabem o quão prejudicial vai ser para que eles possam, para que o governo possa fazer essa reorganização. Então, assim, acho que foi válido, os estudantes estão de parabéns e está criando essa nova massa crítica, né? Eu participei de algumas ocupações, visitei algumas escolas e você percebia que os estudantes, de fato, estavam lá dialogando com a população. E é um diálogo, Jefferson, que, assim, para mim foi super legal, porque os estudantes sabiam o que estava acontecendo, né? Então, o governador emitiu o decreto, eles, no mínimo, começaram a fazer essa leitura de que seria ruim para eles. Mas, assim, foi super legal. Vi gente nova, vi as jovens com pique de fazer a discussão política, assim, então de parabéns. Inclusive, Osasco foi criada, né, na Frente em Defesa da Escola Pública de Qualidade, do qual vai ser reúne professores, estudantes e entidades. Aqui em Osasco, a CUT está participando, a CTB está participando e outros movimentos sociais participam também, né? E está aberto para todos. Hoje nós faremos uma reunião aqui em Osasco para definir, né, o que de fato está acontecendo. Porque, assim, além dessas ocupações, houve muita pressão por parte do governo do Estado, houve muita pressão por parte da diretoria de ensino e alguns professores não, alguns diretores de escola, eles pressionaram esses alunos a desocupar a escola, coisa que não é legal num momento como esse, né? Houve, inclusive, turbulência e problemas com a polícia, né? Há episódios aí dos alunos terem deixado as escolas e grupos não identificados aí terem promovido quebra-quebra, né? Vandalismo nas escolas para tentar imputar aí a culpa aos estudantes, uma coisa que é um absurdo, na medida em que a gente vê imagens dessas escolas ocupadas, inclusive com os estudantes fazendo a limpeza das escolas, estudantes. Nós tivemos aqui lideranças do movimento participando,
a Uni participando, dando informes acerca disso. Então, assim, destoando em relação, inclusive, ao que aconteceu de fato enquanto elas estavam ocupadas pelos estudantes, né? Sem dúvida. Primeiro, assim, Jefferson, eu tenho dito a muitas pessoas, toda escola pública tem um sistema de monitoramento de câmeras. Aqui em Osasco, assim que os alunos desocuparam, na mesma noite entraram numa escola, se eu não me engano é a Capitão, é uma escola que fica lá no próximo onde vai ser a Unifesp. Assim que os estudantes ocuparam, na mesma noite entraram na escola e quebraram a escola inteira. Cadê as imagens de câmeras dessa escola? Cadê a polícia militar? E sem dizer que a polícia chegava fazendo pressão para os estudantes para que eles desocupassem. Um fato que aconteceu, que eu posso citar aqui, que eu presenciei, foi na escola Peralta, aqui de Osasco, onde a polícia levou os estudantes até a delegacia, tomaram um chá de banco lá, o delegado não abriu inquérito, não fez termo circunstanciado nem nada, e liberou os estudantes. Ou seja, a pressão psicológica é muito ruim. E aí nós temos visto, infelizmente, não pelo profissional militar, mas um despreparo muito grande por parte do governo do Estado, por parte do secretário, em poder gerir melhor a polícia militar, né? Que deveria fazer a nossa segurança. E sem dizer que tem filhos de policiais militares que estudam em escola pública, né? Muito ruim a atuação da polícia nesse momento. Infelizmente, não vamos julgar todo mundo, tem muita gente boa na polícia, mas infelizmente a postura foi muito ruim da polícia militar. Pois é, você participa aqui conosco no 958-93-5075, enviando a sua mensagem através do WhatsApp. E já que estamos falando de problemas aí na relação com o governo do Estado, continua séria na região o problema da falta de água, né? Constantes aí, apesar do aumento das chuvas, do aumento das reservas, a falta de água ainda persiste na região, né, Tafarel? Sem dúvida. Aqui o governo diz que reduziu a pressão para enviar água. Na verdade, está tendo falta d'água. Eu moro no bairro lá do Jardim Veloso. Jardim Veloso você tem água na madrugada até às 11 horas da manhã. Depois das 11 horas cai a pressão e chega às 2, 3 horas da tarde não tem mais água. Na verdade, há um rodízio velado, né, por parte do governador do estado. A grande mídia mostra, Jefferson, e o pessoal que está assistindo a TV Secor, mostra que o Cantareira saiu do volume útil, né, do volume morto. Volume morto. E aí, eu vi uma reportagem esses dias dizendo que o consumo de água por parte do Cantareira aumentou. Ou seja, a população está gastando mais água. Mas, na verdade, na minha avaliação, há uma maquiagem muito grande por parte do governo do Estado de São Paulo. A Secretaria de Recursos Hídricos não está, de fato, dialogando o que está, de fato, acontecendo. Infelizmente, é uma forma de má gestão por parte do governo do Estado de São Paulo. Me lembro do tempo do Covas, o Cantareira ele chegou a ter 30% do seu volume útil. E naquele momento já foi aplicado o rodízio. Você imagina, o Cantareira deve demorar uns 5 anos ainda para se recuperar. Mas, infelizmente, a grande mídia blinda o Geraldo Alckmin, blinda toda a notícia negativa por parte do governador, né? Inclusive, a empresa, uma coisa nova, né, que eu vi, a empresa Alstom, ela pagou para sair fora de um processo milionário que é da construção dos trens e metrôs da CPTM. Você tocou no assunto que a gente vai levar para o próximo bloco. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta. Continua ligado aí no nosso TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com o Valdir Fernandes, o Tafarel, coordenador da CUT Osasco, coordenador da subsede dos bancários aqui na região e também um dos dirigentes aí da macro do PT, né, Tafarel? Sim. Tafarel, a gente encerrou o primeiro bloco falando a respeito aí da atitude da Alstom, né, no processo de apuração aí de irregularidades nos contratos do metrô no governo do estado de São Paulo. Agora, hoje, inclusive, coincidentemente, hoje foi notícia aí a prorrogação de todas as obras de expansão das linhas da CPTM na cidade de São Paulo, a partir das obras do governo do estado. O transporte coletivo continua sendo um problema que o governo do estado insiste em não atuar efetivamente no sentido de corrigir? Na verdade, Jefferson, assim, tudo que acontece hoje, uma boa parte a mídia joga por culpa do governo federal, coisa que não é verdade. Aumento das passagens, por exemplo, joga muita culpa no governo municipal. Mas todo mundo tem que saber, trem, metrô, ônibus intermunicipal é de responsabilidade do governo do estado de São Paulo. Nós tivemos uma grave denúncia, né, por parte da Alstom e da Siemens, que são empresas que procuraram, né, constroem o trem metrô e estão envolvidas em casos de corrupção. A Alstom pagou um valor milionário para sair do processo.
Então, assim, você vê que existe um caos no estado de São Paulo, um caos que ninguém mostra. E o transporte público é um deles. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação em São Paulo. Eu pegava o trem na Barra Funda às 10h35 da noite para vir para Osasco. O trem da Barra Funda saía cheio, pior do que o horário de pico, 10h30 da noite. Isso ninguém mostra, né? Infelizmente, a população que se utiliza do trem, do metrô, eles não procuram protestar, né? Em relação a isso. Porque se viesse protestar, teria um grande problema por parte do governo do Estado de São Paulo. E sem dizer que existe sempre problemas nas linhas, né? É falta de energia, trem quebrou. Eu até faço a comparação com o Rio de Janeiro, né? Lá foi privatizado, lá é uma empresa particular que cuida dos trens lá do Rio de Janeiro. E aqui acho que o governo do Estado de São Paulo está seguindo a mesma lógica, que é precarizar o sistema de transporte ferroviário para depois privatizar, uma coisa que é muito ruim, né? E, infelizmente, quem paga com isso é a população, que é um mau serviço, caro, né? Um serviço muito caro. E a tese que nós temos construído é isso, que o transporte público tem que ser gratuito e de qualidade, né? Infelizmente, as empresas que tocam esse sistema ferroviário não se importam muito com a sua população e com os usuários. Agora vamos falar um pouquinho da situação no cenário nacional. A gente falou bastante aí dos problemas no governo do Estado. Agora, o governo federal, o governo Dilma, também não está isento de problemas aí de intempéries aí para esse ano, né? É um ano que você mesmo fez o diagnóstico aí, 2015, um ano tumultuado, com pedido de impeachment, manobras, né, do presidente da casa, o Eduardo Cunha, implicado até os ossos aí em denúncias de corrupção, de recebimento de propinas, né, pego na mentira lá, dizendo que não tinha contas no exterior, quando a documentação toda prova que é exatamente o contrário, ele tem as contas na Suíça. Quais são os prognósticos aí para esse ano de 2016 no cenário nacional, Tafarel? Jefferson, eu faço a comparação do Cunha com o Paulo Maluf. Paulo Maluf jurava de pé junto que não tinha contas no exterior. Descobriram as contas do Maluf e hoje ele está sendo procurado pela Interpol. Nem sair do Brasil pode. E o Eduardo Cunha, ele mentiu, né, dizendo que não tinha contas na Suíça. De fato, foi verificado que tinha contas. Hoje, o Supremo Tribunal pediu, né, um processo de cassação e afastamento dele da presidência da Câmara, mas ele ainda está peitando todo o sistema. Ele dialoga, vai para cima, né, para tentar manter o cargo dele. Isso é uma coisa muito ruim. Inclusive, o TV Secora aqui foi vários temas de pauta que nós elegemos uma das piores câmaras de deputados. Esse ano é um ano eleitoral, então nosso calendário vai até julho de 2016. Depois de julho começam as eleições municipais. Você terá a oportunidade de votar para prefeito e para vereador. É importante que você escolha o melhor para a tua cidade. Mas até julho, eu acho que nós vamos ter problemas na questão. Primeiro que o governo Dilma ela tem que recompor a base dela no Congresso, tem que dialogar mais com a sociedade. A CUT, quando for a CUT, foi para as ruas pedindo para que não se votasse aquelas medidas provisórias 664, 665. Nós chegamos a colocar 100 mil pessoas na Paulista. Que mexeram diretamente com direitos dos trabalhadores, sim, né? Sem dúvida. E agora, além disso, existe o processo de impeachment, né, tocado pelo presidente da Câmara. Foi eleita uma comissão, né, até então o voto era secreto. De repente, Eduardo Cunha conseguiu montar uma chapa, o voto teria que ser aberto. Eduardo Cunha montou uma chapa dele, elegeu a chapa dele. O Supremo negou, vai ter que fazer uma nova eleição. Então, ele está peitando o sistema político e ninguém consegue parar ele. Na verdade, assim, tem que dizer quem é Eduardo Cunha, tem que pegar o histórico dele. Como esse ano é ano de eleições, você tem que pegar o histórico do seu candidato. Tem problema jurídico? Não tem? Ele é uma boa pessoa para administrar a sua cidade? Não é? E assim, além da Dilma ter que recompor a base dela no Congresso, eu acho que ela tem que ouvir mais as centrais sindicais, tem que ouvir os movimentos sociais e principalmente ouvir o clamor da população. Quem elegeu a Dilma, Jefferson, não foi empresário, foi os trabalhadores que sentiram que era o momento de continuidade do governo. Então não adianta dialogar com a Fiesp, não adianta dialogar com a CNI, tem que dialogar com os trabalhadores, com as centrais sindicais que representam os trabalhadores, né? Então, você acha que a substituição na virada do ano aí, do ministro da Fazenda, né, era Joaquim Levy, passou a ser, me fugiu agora no Barbosa, né, o sobrenome dele é Barbosa, fugiu o nome, mas indica uma Nelson Barbosa, né? Indica uma mudança à esquerda na condução da política econômica? Eu creio que sim. O Nelson Barbosa participou dos 2 governos Lula, participou do terceiro mandato, né, da presidenta Dilma, na verdade, do primeiro mandato da presidenta Dilma. Ele é uma pessoa que olha o mercado num sentido assim: como você consegue sair
da questão financeira. Você tem que dar crédito para a população. Por exemplo, hoje nós vemos o financiamento do crédito da Minha Casa Minha Vida ser diminuído, ver grandes obras sendo paralisadas. Você tem que fomentar. Eu digo assim, a Dilma foi eleita em cima de um projeto que o Lula fez, que foi o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O Brasil precisa, a presidenta Dilma precisa mostrar para a população, precisa mostrar para o Brasil que é possível sair dessa crise investindo. Eu acho que o Nelson Barbosa ele tem uma perspectiva mais à esquerda, porém assim, infelizmente vivemos num sistema capitalista. Então você tem que dialogar com o grande capital, você tem que dialogar com as grandes empresas. E só lembrando, Jefferson, que o país hoje está parado porque a Operação Lava Jato cerceou algumas empresas de continuarem as obras. Hoje a Petrobras, hoje não, né? Antes dessa crise toda, a Petrobras empregava 14% da mão de obra do Brasil. 14%. Com a paralisação das obras, você direta ou indiretamente. Direto ou indiretamente. Estudos de ESE provam que a cada emprego gerado, você cria outros 13. Né? O Jefferson está empregado aqui na TV Secor. Não, o Jefferson... Não. A gente é parceiro aqui na TV Secor. Né? Eu digo assim, você consome na farmácia, você vai almoçar no restaurante, você pega um ônibus, então você gera outros 13 empregos. Então, a cada emprego ceifado é outros 13 que penalizam, né? Correto. Agora, há um aspecto importante também nessa conduta ao longo do ano, é que o processo do impeachment vai determinar em que ritmo o país vai caminhar do ponto de vista da atuação, né, do Congresso. Né? Sem dúvida. Bom, primeiro assim, eu queria chamar a atenção aqui da pessoa que assiste aqui o TV Secor, que assim, a OAB, algumas entidades de cunho nacional já têm se declarado contra o impeachment. Algumas empresas e alguns empresários têm se declarado contra o impeachment. O impeachment nada mais é. Se você tem um problema de gestão, você paga por esse problema. Agora, lembra do impeachment do Collor? Tinha problema, o Collor foi pego com o Fiat Elba, né, na garagem dele e sofreu todo esse processo. O país demorou um bom tempo para voltar a crescer. Hoje, se esse processo for à frente e se pegar alguma coisa errada, que faça o impeachment da Dilma. Mas se não tem, o próprio meio político tem que se dialogar e dizer o seguinte: o que nós precisamos para o Brasil continuar andando? Precisamos de mais diálogo? Vamos dialogar. Precisa de investimentos? Vamos fazer investimento. E aí buscar parceiros como os bancos, buscar parceiros como grandes empresas para tocarem as obras, né, Jefferson? O que está acontecendo com o Brasil é uma coisa muito ruim, está parando a economia, né? Os bancos não estão emprestando dinheiro, não estão ganhando bilhões, né, de lucros cada vez mais e mais. Agora mesmo o Banco Central autorizou a compra do HSBC pelo Banco Bradesco. Então, assim, precisa dar uma dinamizada na questão de financiamento do Brasil. Agora, você é bancário, sabe melhor que todos nós, né, Tafarel? Os bancos não perdem dinheiro nunca. Eu digo assim, eles estão na casa dos bilhões. Aliás, não perdem, eles não deixam nem de lucrar, não lucram menos, nunca. Cada vez mais e mais. Devido a isso daí, Jefferson, você vai pegar um empréstimo bancário hoje, é taxas exorbitantes. Você vai financiar um carro, taxas exorbitantes. Nunca um setor ganhou tanto dinheiro como o setor, né, bancário. O setor bancário ganhou muito dinheiro. Né? Então, assim, os bancos deveriam investir nessa questão. A Caixa Econômica deveria investir mais em financiamento habitacional. O próprio Banco do Brasil, que é uma empresa pública, deveria investir mais na questão da dinamização do crédito. Né? Acho que isso é possível. Infelizmente, está travancado o sistema hoje no Brasil, está travancado devido à questão política, que eu acho que o Brasil é muito maior do que esses políticos, tem que superar essa questão para sobreviver e tocar a vida. Né? E o trabalhador que está assistindo TV Secor, você que está empregado, você deve estar sabendo a situação que está aí. Para você que está desempregado, você tem que saber o porquê que você foi desempregado. Tem alguma coisa a ver com a empresa? Pode ter, mas muito disso é derivado do processo da Lava Jato, né, que paralisou o país devido a uma investigação que, assim, quem tiver culpado tem que pagar. E quem não está culpado, no caso das empresas, tem que seguir a vida tocando as obras. Né? E um aspecto importante é que, assim, parece que a coisa é toda feita a conta-gotas, né, para justamente ir minando as forças dos políticos envolvidos, ou do próprio usado para minar as forças do governo federal. Enquanto isso, quem sofre é o país. Né? Sem dúvida. O que eu tenho dito assim, Jefferson, para todo mundo, você tem que analisar qual o passado do seu político. A Câmara dos Deputados hoje, nós elegemos uma das piores câmaras. Uma boa parte das pessoas que estão no Conselho de Ética respondem processo. Uma boa parte do Congresso Nacional estão sendo processados, os deputados. Então, assim, é uma Câmara muito ruim. E outra, nessa questão da Lava Jato, você vê que as questões são seletivas. O tesoureiro do PT está preso porque há indícios que ele recebeu grana de propina. O PP recebeu, o PMDB recebeu, outros partidos receberam dinheiro e os tesoureiros estão livres. Então, há uma seletividade, sim, por parte da grande mídia, e alguns políticos ligados ao PT, agora estão focando no PMDB. Na verdade, nada mais é do que colocar a população em descrédito com o meio político. Existe político ruim? Existe, mas tem políticos bons? Lógico que tem. Nessa eleição para prefeito e vereador, você tem que selecionar.
saber qual que é o passado do seu deputado, do seu vereador, do seu prefeito, para saber, né, o seu candidato a prefeito tem processo, não tem? Se não tem, você tem que avaliar isso. Mais do que nunca, esse conhecimento da história do seu candidato vai ser fundamental neste ano, que é o ano eleitoral, e que a classe política está tão desacreditada depois de tudo que aconteceu, né, Tafarel? Bastante. Eu tenho dito assim para as pessoas, hoje a internet nos proporciona boas coisas, né? Pesquisa na internet, coloca o nome do seu candidato lá, coloca o seu próprio nome lá, para saber qual que é o histórico que você tem. Hoje, não adianta falar, eu votei, mas eu não sabia que ele tinha um processo. Hoje é possível saber sim. E assim, hoje o trabalhador ele tem que dialogar bastante, Jefferson, ele tem que eleger pessoas que defendam ele. Tem candidatos aí que defendem empresas, tem candidato que defende alguns setores da economia que eles vão puxar a sardinha para o lado deles. Essa é uma tese que a gente defende no TV Secor. Aliás, uma das razões de existir do TV Secor é isso, fornecer para os trabalhadores ferramentas para a decisão, também no quesito eleitoral. Afinal de contas, o empresariado, legitimamente, inclusive, tem que se dizer, escolheu representantes, soube escolher desde o início seus representantes. O movimento sindical demorou a perceber a importância da participação política. Existia no passado aquela ideia de que sindicalismo se mistura com política partidária, e o resultado disso foi que os trabalhadores perderam posições de representação legítima nas casas políticas do país, no Congresso, na Câmara Municipal, né, na Assembleia Legislativa, né, Tafarel? Hoje você vê, o governador de São Paulo não responde, não tem, lá na Assembleia não tem um processo de CPI. Por quê? Uma grande, ampla maioria são políticos ligados ao governador de São Paulo. Por isso que é importante que o trabalhador eleja pessoas, não vai eleger aquele seu amigo também, mas procure o passado histórico dele, se ele defende os trabalhadores, se não defende, como que ele atua. Porque assim, Jefferson, muito do que vai acontecer agora em 2016 vai ter reflexo em 2017 e 2018. Por isso que é importante que o trabalhador dialogue com o seu sindicato. Geralmente o sindicato tem algum amigo, algum parceiro, algum companheiro que disputa as eleições. É importante que você dialogue e pelo menos conheça esse candidato. Porque se você votar nos candidatos patrão, cada vez mais você vai estar sendo... vai estar dando espaço para que eles derrubem as nossas férias, 13º, aprove o processo de terceirização, precarize o trabalho. Essa é a realidade. E essa disputa existe, essa disputa tem que acontecer. Por isso que os trabalhadores têm que ficar atentos em relação a isso. Tá certo, Tafarel. Mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa TV Secor, aqui reiniciando os trabalhos para o ano de 2016. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato em www.secor.org.br todos os benefícios e vantagens de ser um associado. E acompanhe aí a programação da TV Osasco. Agora uma nova grade, o programa TV Secor vai ser reprisado hoje às 10 da noite. Né? E a seguir você fica com o programa Em Vista, do nosso amigo Paulo Contim. E eu aguardo você na próxima semana, ao vivo, com participação através do WhatsApp e do site da TV Osasco. Até lá!